senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Embora a Amazônia seja a região detentora da maior riqueza natural do planeta, com sua mega biodiversidade capaz de fomentar um desenvolvimento biotecnológico e bioindustrial ambientalmente amistosos, este desenvolvimento não tem acontecido com o vigor desejável por diferentes motivos, buscando interferir neste panorama prejudicial para o desenvolvimento da Amazônia. Um grupo de pesquisadores dos 9 estados da Amazônia Legal idealizou a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, a BioNorte, que foi criada em 2008 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com as secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia dos estados participantes. A rede tem por objetivo integrar competências para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco na integração entre biodiversidade e biotecnologia, visando gerar conhecimentos, processos e produtos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e também na formação de doutores através do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, o PPG BioNorte, em formato de rede, que conta atualmente com 29 instituições da Amazônia Legal, 196 docentes e 355 discentes, tendo já formado 422 doutores. Neste cenário positivo de integração e colaboração, já estabelecido em eventos anteriores, é que está acontecendo este segundo Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, o segundo CBBBA, um evento de âmbito nacional que atinge um público ainda maior e mais variado, com a expectativa de congregar mais de 1.500 participantes, criando uma atmosfera propícia e estimulante para o desenvolvimento científico da Amazônia, com foco na criação de parcerias profícuas entre a sociedade, a academia, o setor público e o setor produtivo, consolidando a maturidade da ciência amazônica em proteger a nossa biodiversidade através de serviços e produtos sustentáveis. O Congresso prevê diversas atividades que foram cuidadosamente preparadas para atender aos interesses de um público variado, incluindo visitas técnicas, minicursos, palestras, mesas redondas, fórum de docentes do PPG BioNorte, vitrine tecnológica, feira de empresas, além de atividades culturais e sociais. Dentre este universo de atividades, destacamos a vitrine tecnológica, atividade que promoverá o estreitamento de relações entre os docentes do PPG BioNorte e o setor empresarial, com momentos dedicados à apresentação das patentes produzidas pelos docentes e outros dedicados à apresentação dos anseios do setor empresarial. Espera-se que a vitrine tecnológica favoreça o desenvolvimento de novos bioprodutos e sua efetiva produção, beneficiando sobremaneira a sociedade, seja pelo acesso aos benefícios gerados diretamente por estes novos bioprodutos, seja pelos benefícios sociais do fortalecimento da economia amazônica e das comunidades tradicionais. Feita a abertura, é convidado então a presidir a nossa mesa, anfitrionando-nos, portanto, a todos, ele, que é coordenador geral do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, da Rede BioNorte, presidente do 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, o professor doutor Sandro Percari.
Juntam-se a ele, nesta nossa mesa de abertura, presidente de honra deste 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, o professor doutor Espartaco Astolfi Filho. A senhora pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UFPA, que neste ato representa o magnífico reitor, professor Tourinho, e para quem não sabe, a UFPA é a sede atual, da coordenação geral do programa. Professora doutora Maria Iracilda da Cunha Sampaio. Representando a presidência da FAPESPA, o diretor Davidson Medrado. A professora doutora Neire de Fátima Guedes dos Santos. Senhor diretor-presidente da FAPEMA, professor doutor André Luiz Silva Santos. O senhor secretário municipal de Meio Ambiente do município de Belém, que neste ato representa o prefeito Edmilson Rodrigues, doutor Sérgio Brazão e Silva. A magnífica reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia, professora doutora Erdjânia Veras de Lima. Senhora diretora substituta do Instituto Evandro Chagas, a professora doutora Lourdes Maria Garcês dos Santos. O senhor chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, professor doutor Valquimário de Paulo Lemos. Senhor representante do magnífico reitor da Universidade do Estado do Pará, o professor doutor Clay Anderson Nunes Chagas, se fazendo, portanto, representar pelo professor doutor Joffre Freitas. A professora doutora Heloísa Helena de Aguiar Andrade também é convidada a compor a mesa de honra, neste ato representando
a professora doutora Ana Luísa Kert Mangabeira Albernanás, que é diretora do Museu Paraense Emílio Gueldi. A senhora pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unifap, a professora doutora Amanda Alves Fecuri. E, senhores congressistas, estará dentro de instantes online aqui conosco o doutor Fábio Donato Soares Larotonda, que é diretor do Departamento de Ciências da Vida e Desenvolvimento Humano e Social do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Teremos agora o nosso momento cívico, as apresentações em nosso telão dos hinos. Primeiramente o nacional e em seguida o do Estado do Pará. Fiquemos todos em posição de respeito. Ninguém te adora a própria morte.
Agora a apresentação do hino do Estado do Pará. Solicito que permaneçam ainda de pé, mas é por uma causa para lá de nobre. Como todos aqui sabem, este hangar, centro de convenções, serviu como um hospital de campanha para tantos que aqui vieram se curar da Covid-19. Infelizmente, outros não tiveram o mesmo sucesso e foram a óbito. A essas pessoas, a seus familiares, vamos prestar uma homenagem agora através de 1 minuto de silêncio. Obrigado, podem sentar-se, que Deus guarde suas almas. Convido agora todos a desviarem as suas atenções para o nosso telão. Vamos apresentar um vídeo institucional da FAPESPA.
Dr. Sérgio Brazão e Silva, já anunciado, é convidado a compor a nossa mesa aqui de honra. Secretário Municipal de Meio Ambiente, do município nosso aqui, capital, Belém, representando o prefeito Edmilson Rodrigues. Passa-se agora aos momentos de pronunciamentos. É convidada a usar da palavra, à mesa ou então aqui na tribuna, como preferir, a senhora pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da maior Universidade Federal do Norte, a nossa UFPA. E que é a sede atual da coordenação geral do programa. Professora doutora Maria Iracilda da Cunha Sampaio, por favor. Boa noite, linda plateia. Boa noite. Para animar um pouco. Prazer muito grande estar aqui, rodeada por pessoas tão ilustres. Gostaria de cumprimentar o professor Sandro Percário, presidente do Congresso, e, de forma muito carinhosa e especial, o presidente de honra desse Congresso, queridíssimo colega Espartaco Astolfo. Uma honra vê-lo aqui, um carinho muito grande. Saudar todas as autoridades desta mesa, sem citar nomes, porque certamente eu cometeria erros, e agradecer a presença de todos. Eu falo em nome da Universidade Federal do Pará e em nome de todas as autoridades acadêmicas e científicas aqui presentes, o que é uma honra muito grande. Gostaria de saudar também todos os professores aqui presentes, todos os alunos, técnicos administrativos, que eu sei que estão prestigiando esse evento. Gostaria de agradecer ao professor Sandro pela ousadia e coragem de organizar um evento tão importante. É um momento desafiador, porque ainda estamos vivendo uma crise sanitária da mais alta gravidade e, portanto, reunir tantas pessoas. Ele acabou de me dizer que temos em torno de 1.500, um pouco mais de 1.500 inscritos, sendo a grande maioria, como esperado, alunos de graduação e pós-graduação. Então, realizar um evento presencial neste momento é um desafio muito grande. Professor Sandro, parabéns pela coragem. O evento, Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, não poderia ser mais oportuno para esta região, né? Eu lembro que essa rede ela foi delineada, né, pelo professor Espartaco e um grupo próximos de cientistas, pensando justamente em trabalhar a biodiversidade da região amazônica de uma forma biotecnológica, né, no sentido de gerar produtos e gerar economia a partir dessa biodiversidade, mas também pensando na preservação e na conservação dos nossos ecossistemas. Esse é um desafio muito grande, explorar biodiversidade sem destruir a natureza. E eu acho que esse será o grande desafio das próximas décadas, dos próximos séculos, de como que nós vamos gerenciar esses problemas que tanto nos ameaçam. São problemas para os quais nós podemos intervir
como decidir proteger áreas, como decidir reflorestar, mas também temos problemas que nós não temos muito controle sobre a crise climática, né? E antes que a minha tosse piore, eu vou finalizar parabenizando e agradecendo a todos e desejando muito sucesso ao evento. Obrigada. Ele aqui representa o professor doutor Marcel do Nascimento Botelho, diretor-presidente da FAPESPA. Diretora daquela instituição é convidada a usar também desta tribuna ou da mesa, como preferir, o doutor Davidson Medrado. Boa noite a todos, a todas. Cumprimento a mesa, professor Sandro, professor Espartacus. Como a professora Iracilda bem falou, um desafio gigante, né? Nesse momento de retomada, em um novo ritmo, um novo desenho de organização e de cuidados sanitários, nós temos um evento desse porte sendo realizado em Belém, sendo apoiado por nós. Fico muito grato pelo convite da FAPESP, muito feliz por podermos apoiar, né, voltarmos a apoiar eventos desse porte, depois de 2 anos sem editais de eventos, né, e esse ano nós podermos contribuir com a realização do Congresso Brasileiro. Parabenizar pela organização e resgatar um pouco das palavras da professora Iracilda também. Não há melhor momento para se falar de biodiversidade e de biotecnologias voltados para o desenvolvimento regional do que agora. Um momento onde o termo e o conceito de bioeconomia vem sendo discutido tão amplamente, não só na região amazônica, mas em nível nacional e em nível global, né? Nós sabemos que o governo do Estado não tem medido esforços para desenvolver o tema, para discutir, para nivelar o conhecimento em todas as suas secretarias, fundações, em todos os níveis de gestão, para que nós possamos cada vez mais apoiar iniciativas baseadas em conhecimento e tecnologia desenvolvida na academia, na ciência, nas instituições de ciência e tecnologia, para que nós tenhamos soluções para a nossa própria população, seja no estado do Pará, seja no Amapá, no Amazonas, no Maranhão, no Mato Grosso, em toda a região norte, em toda a Amazônia Legal. Então, esse momento é muito, muito, muito oportuno. Ficamos muito felizes de ver, de saber que temos mais de 1.500 inscritos no Congresso, que nós temos tantas ações diferentes, vitrine tecnológica, um espaço de debate e discussões, e onde a gente pode começar a colocar em prática muita coisa que vem sendo desenvolvida ao longo dos anos e tem sido apoiado e fundamentado no conhecimento científico. Dessa forma, posso falar aqui pelos meus amigos de Fundação, FAPEAP, FAPEMA, que vocês podem contar conosco para o desenvolvimento do tema, da biotecnologia, da biodiversidade e usar aquele argumento que o nosso governador gosta de falar. A floresta ela não pode ser vista como um passivo, ela tem que ser um ativo. Como é que a gente conserva, como é que a gente preserva e a gente utiliza, como é que a gente gera conhecimento, como é que nós desenvolvemos tecnologias que possam solucionar os nossos problemas, alimentar as nossas cadeias produtivas, sejam elas em dimensões horizontais ou verticais, e nós conseguimos proporcionar qualidade de vida para todos os amazônicos na região. Desta forma, contem conosco na FAPESPA, no CONFAP, e muito obrigado pelo convite. Ele é o presidente de honra deste congresso. É convidado, portanto, a se manifestar também o professor doutor Espartaco Astolfi Filho. Boa noite a todos. Está funcionando bem aqui? Bem, gente, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os colegas e as autoridades presentes aqui na mesa, presentes também aí no auditório,
os estudantes, professores, colegas, familiares, todos, né? E antes de mais nada, agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui e numa posição tão honrosa, né, que me faz assim, que é até um perigo. Quando eu fico emocionado, às vezes, eu não consigo falar direito. Mas eu queria aproveitar o seguinte, esse momento. A professora Iracilda e o doutor Davidson, né, falaram muito bem a respeito do fazer o uso sustentável, a conservação, né, para poder criar recursos, melhorar a situação social e conservar, né, esse bioma maravilhoso, né? Então isso é muito importante. Isso é eu acho que é um ideal que nos trouxe para a Amazônia e que mantém até hoje, até no próprio âmbito, certamente no âmbito da rede Bionorte, né? Mas eu queria contar algumas coisas, assim, não tenho muito tempo, também não posso entrar no assunto da palestrante, que é a professora Patrícia. Então, eu vou contar só algumas passagens que eu acho que ilustram bem a postura que nós tivemos, que eu acho que ajudou o sucesso da Bionorte, né? E que pode também orientar um pouco para o futuro, né? Logo no início, né, o apresentador colocou muito bem, que a nossa rede começou em 2008, no finalzinho de 2008. Né? E ela foi criada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Na época, acho que não tinha inovação ainda, naquela época. E a rede Bionorte, ela era, em termos de estrutura, ela tinha um conselho diretor e um comitê científico, né? E obviamente, da rede participariam as instituições de ciência e tecnologia, os estudantes, as empresas, né? E nós tivemos a primeira reunião do conselho diretor junto com o conselho científico, em Brasília, no início de 2009, né? E uma das coisas assim, que aconteceu interessante, que eu acho que é uma das razões do sucesso, é que quando nós reunimos o comitê científico, eu lembro, o Fernando Escócio fez uma sugestão. Falou, olha, por que um Estado tem apenas um representante, né, dentro do comitê científico, né? Por que a gente não cria os comitês científicos estaduais, né? Então, naquela mesma reunião, o conselho diretor aprovou. E quando esses representantes de cada estado voltaram, eles se contactaram com o setor de ciência e tecnologia, e os comitês estaduais eram nomeados pelos secretários de ciência e tecnologia do estado. Então, a rede passou a ter uma permeabilidade fantástica, né? Alguns estados funcionaram melhor esse comitê, outros um pouco não tão bem, mas foi muito importante, porque uma informação que a gente passava do conselho científico, né, ela rapidamente penetrava praticamente na Amazônia toda, né? Nesses conselhos estaduais tinham representantes das instituições locais, tá? Bom, então eu acho que isso foi um aspecto importante, foi uma sugestão do Fernando Escócio, tem um espírito bastante democrático, acho que ele deve estar por aqui. Bom, isso é um aspecto que eu achei muito, muito importante, né? Porque isso também ajudou a trazer as secretarias estaduais para junto e as próprias fundações. Na época, lá em 2009, não eram todos os estados que tinham as FAPs. Então, essa criação da Bionorte até ajudou a induzir, a criar alguma das FAPs também, tem esse aspecto. Aí, eu tive assim uma honra também, na época, de que eu fui escolhido para coordenar o comitê científico, né? Possivelmente porque eu já tinha criado um curso em rede em 2002, 10 anos antes, que aglutinava as instituições de Manaus e também de outros estados do país,
que era pós-graduação em rede de biotech, e que já havia formado profissionais de alguns estados, né? Então, isso talvez tenha sido uma das razões do comitê científico ter me escolhido. E a outra também foi porque o Ministério de Ciência e Tecnologia, um pouco depois de 2002, foi 2003, nessa época mesmo, também tinha pedido para me organizar a rede genômica da Amazônia, não é? E a gente organizou a Amazônia Legal, então tinha gente de todos os estados, e a gente sequenciamos na época o transcriptoma do Guaraná, né? Não dava para sequenciar o genoma do Guaraná. O Guaraná tem um genoma quase 3 vezes o genoma humano, e nós não tínhamos sequenciadores dessa geração nova na época, né? Mas aí, na realidade, para nós, o sequenciamento do guaranazeiro, né, dos genes que se expressam no fruto do guaraná, era muito importante, mas não era o principal. O principal para nós foi criar em cada estado, principalmente nos que tinham menos pesquisa, e todos, né, porque tinha uns, por exemplo, como o Pará, já tinha laboratórios avançados nessa área. Mas a gente distribuiu recursos de forma que, no final, em todos os estados tinha um laboratório de biologia molecular que você poderia até preparar o material para sequenciamento. Nós não gastamos para botar sequenciadores em todos os lugares, as pessoas preparavam o material até amplificação, extração de plasmídio e mandavam ou para Belém ou para Manaus. E assim a gente tocou nessa rede, mas o que nós fizemos, no fundo, foi criar uma infraestrutura, educar muita gente, que daí esse pessoal foi cuidar dos LACENs, depois esse mesmo pessoal do genoma criou os laboratórios da área de genética forense. Então foi muito importante, e cada um continuou depois de acordo com o interesse de cada estado nessa área. Então, como a gente já tinha feito isso, acho que havia uma certa confiança, né, no pessoal do comitê científico, então me escolheram, né? E aí aconteceu uma coisa bastante interessante na segunda reunião. Era óbvio que a primeira em Brasília, a segunda tinha que ser no Pará, né, que era o estado mais avançado na parte de ciência e tecnologia da Amazônia, né? E aí já vieram, quer dizer, os representantes dos comitês científicos voltaram para os seus estados, né? Criaram os comitês locais, e aí tinha uma coisa interessante, que na época tinha bastante recurso dos fundos setoriais. E o setor do Ministério de Ciência e Tecnologia, a secretaria, que na época o secretário é o Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro, a CEPED, que chamava na época, alocou para a Bionorte 20 milhões de reais para começar, né? Foi uma coisa assim bastante ímpar. E aí nós nos comunicamos antes de reunir aqui no Pará, porque houve uma preocupação nossa. Será que se a gente criar um doutorado em rede com bastante dinheiro, etc., apoio do governo, em vez de a gente criar um bem para cá, a gente pode atrapalhar o desenvolvimento da Amazônia? Eu vou dizer por quê. E a gente discutiu entre alguns, falou, vamos fazer o seguinte, antes da gente decidir o que fazer, vamos fazer um levantamento, como é que estão as pós-graduações, né, nessas áreas em cada estado, envolvendo assim, bem geral, não é só biotech, todas as áreas correlatas, alimentos, química de produtos naturais, genética, né? Patologia tropical, biotech e suas áreas, as áreas correlatas, agronomia. Então, o pessoal levantou e nós fizemos a reunião aqui, eu lembro como se fosse hoje, foi no Hotel Beira Rio, ali, um ambiente muito agradável, né? E bastante gente da Universidade do Pará participando também, e os representantes dos estados. E a gente viu, professor Iracilda, naquela época nós tínhamos
somando os mestrados com doutorados, tinha 72 cursos dessa área, na Amazônia. Só que tinham 22 cursos de doutorado. Só que só tinha 3 cursos de doutorado nível 5. 2 deles eram da Universidade do Pará. Seu nome, genética eu tenho certeza que era. Agora, tinha um outro que eu não me lembro. O nome. Era biologia de doenças infecciosas e parasitária. E um no INPA, na área de ecologia. Se a gente olhar, olha só, se a gente olhasse os mestrados, é tudo do nível 3, que é o nível mais baixo da CAPES. Mas não é só isso que era problema. O problema é que, além de ser 3, com exceção dos cursos, principalmente de Belém, mas também de Manaus, os cursos de mestrados esparramados aí pela Amazônia Legal, eles, além de ser 3, eles tinham aquele número mínimo de professores, tipo 10, 12. Então, eu falei, bom, se a gente criar um curso de doutorado, né, com dinheiro, tal, o que vai acontecer? Alguns desses professores vão migrar para o curso de doutorado. Como o professor só pode participar de 2 corpos permanentes de 2 pós-graduações, ele vai ter que deixar um. O que vai acontecer? Cria um doutorado e esvazia esses mestrados todos. E ia ter uma quebradeira de mestrado. Eu falei, é isso que a gente quer? Não queremos, nós queremos o contrário, nós queremos que esses mestrados cresçam, né, e virem doutorado. Né? Então, nós tomamos uma decisão com aqueles 20 milhões no bolso. Vamos fazer o seguinte, não, vamos criar o doutorado já. Né? Isso era 2009. Nós fizemos assim, nós vamos guardar R$1 milhão para a administração, funcionamento do doutorado para começar, e vamos investir em algo que ajude esse mestrado, mas que ajude a melhorar a infraestrutura das pesquisas na área, na Amazônia. Então, eu falei, vamos lançar um edital, né, em biodiversidade e biotecnologia, com a mesma linha do nosso doutorado de hoje, né, que é voltado para a conservação e para a biotec mesmo. Né? Só que a gente, vamos lançar um edital, mas para trabalho em rede, pequenas redes, sub-redes, dentro dos 9 estados. Né? Todo mundo topou, mas aí eu lembro também como se fosse hoje, Patrícia. O professor Rafael Pimenta, de Tocantins, ele falou assim, mas e aí vai acontecer como sempre, né? Por exemplo, quando nós estamos disputando com o Sul Maravilha, a gente perde grande parte dos recursos lá para o Sul, Sudeste. E agora é o seguinte, se a gente for fazer uma competição aqui na Amazônia, nós vamos perder os recursos tudo para o Pará e para o Amazonas. Isso assim, não digo que pegou de surpresa. Eu acho que aí foi uma decisão sábia, que foi muito importante para a rede. Nós falamos, não, eu acho que tem que distribuir isso pela Amazônia toda. Então, nós decidimos ali que nós íamos fazer um edital de projetos em rede que teria que ter pelo menos a participação de 3 estados. E dentro desses aí, 2 teriam que ser estados que não fosse o Amazonas e o Pará, para que o dinheiro pudesse ser distribuído. E fizemos assim, foi um sucesso. Né? A gente gastou 15 milhões daqueles 20, as FAPs entraram com 5, né? E aprovamos 20 projetos, na média assim, de 1 milhão para cada. Né? E foi um sucesso, e muitos laboratórios conseguiram se equipar, dinamizar mais, e a gente adiou um pouquinho o doutorado. E isso foi muito importante, porque depois o nosso colegiado do Comitê Científico e depois o próprio colegiado geral da pós-graduação, né, passou a discutir as coisas com confiança entre si.
E aí, praticamente, a gente foi resolvendo tudo quase por unanimidade, com grande confiança entre as pessoas e sempre se ajudando. Isso eu acho que foi um marco importantíssimo, né? Outra coisa foi o seguinte, falando, bom, nós não podemos tirar esses professores desses cursos, que são 3. Mas a gente podia fazer o seguinte, a gente poderia pedir, né, para a CAPES que aceitasse que um professor pudesse participar, além dos 2, professor titular, né, digamos, de 2 cursos de pós-graduação, pudesse participar do outro, desde que o outro fosse de rede. E aí, o doutor Luiz Antônio Barreto, nós escrevemos a carta, o doutor Luiz Antônio assinou, enviou para o presidente da CAPES na época, que era o doutor Jorge Guimarães, né? A CAPES enrolou um pouquinho para responder, mas depois aprovou para a rede, mas em seguida tomou decisão geral para todos os cursos. Mas então lá tem o dedo da Bionorte. Então foi um cuidado, né, de integrar as instituições. Então houve sempre muito esse cuidado de integrar, de receber bem os alunos, de fazer projetos de colaboração. A Patrícia acho que vai mostrar um gráfico que mostra aumento dessa interatividade, né? E, bom, então tem uma série de outras passagens que a Patrícia vai contar alguma delas. Mas eu gostaria de encerrar desejando, assim, bom, primeiro dizendo que eu estou muito feliz, porque cada dia que passa a Rede Bionorte se consolida mais. Foi extremamente bem coordenada pela Patrícia, pelos coordenadores estaduais desde a minha época, e agora com o professor Sandro aqui, está botando uma energia nova, né? E eu sinto que cada vez mais a nossa rede está consolidando. E por que consolidando? Para poder ser benéfica para a Amazônia e a gente conseguir atingir o nosso ideal, né? Eu tenho muita coisa para falar, mas digamos, a hora que eu realmente me aposentar, vou escrever um livro da minha história aqui na Amazônia, que tem uns 30 anos. Vou encerrar agora e desejar um excelente evento para vocês, para nós. Obrigado. Muito nos honrando, ainda que de forma online. Vamos agora, então, à manifestação do senhor diretor do Departamento de Ciências da Vida e Desenvolvimento Humano e Social, aqui neste evento, representando o senhor ministro Paulo César Rezende de Carvalho, titular da pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação, doutor Fábio Donato Soares Larotonda. Doutor Fábio, nos escuta bem? Sim, está me escutando? Sim, perfeitamente. Nos escuta bem também? Sim. Ok, à vontade então, estamos lhe ouvindo perfeitamente. Ok, muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar todos da mesa na pessoa do professor Espartaco, sempre uma referência para nós aí quando a gente fala de biotecnologia, da Amazônia e da Bionorte, estando aí desde o início envolvido com tão importante rede na formação de pesquisadores e em desenvolvimento de pesquisa, tanto com a biodiversidade como com a biotecnologia. Primeiramente, em nome do ministro Paulo Alvim, gostaria de agradecer o convite para participar da abertura do 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia e parabenizar a Rede Bionorte, na pessoa do professor Sandro Percário, pela organização do evento, lembrando que eu participei presencialmente da primeira edição do Congresso, realizada em Manaus, em 2019, em novembro de 2019, pré-pandemia, a convite da professora Patrícia Albuquerque e do professor Espartaco, e pude constatar em loco o sucesso do evento, a participação de estudantes, pesquisadores, empresários, com diversas palestras e exposições sobre a biodiversidade e a biotecnologia da Amazônia. Então, a gente espera que esse 2º congresso também tenha o mesmo sucesso que o primeiro. A gente vai ouvir hoje falar muito da Bionorte. O professor Espartaco já contou um pouquinho da história, a professora Patrícia também vai apresentar o histórico. Então, eu vou
me ater um pouco no que o Ministério vem fazendo, fez no passado com as redes de biotecnologia e vem fazendo hoje, tanto para a biodiversidade como para a biotecnologia. Né? Tem algumas boas notícias para dar hoje aí para vocês. Né? Então, a consolidação da biotecnologia como uma das principais fontes de inovação nas diversas áreas do conhecimento, como nas áreas de saúde, agropecuária e industrial, a colocou em destaque nas ações apoiadas pelo Ministério e dando aí ênfase no fortalecimento e na estruturação de redes de pesquisa em biotecnologia. Né? Isso aí foi uma das principais estratégias para o desenvolvimento e fortalecimento do setor no país. Então, como parte dessa estratégia de articulação de redes e grupos de pesquisa, com foco aí na eficiência econômica, na otimização da infraestrutura, na complementaridade de atribuições e na capacidade de inovação, o Ministério apoiou ao longo dos últimos quase 20 anos a criação de redes de biotecnologia e biodiversidade. Né? Temos a primeira rede do Nordeste, a Renorbio, em 2004. A segunda rede foi a Bionorte. Depois tivemos a ProCentro-Oeste e, por último, a rede do Sul, a Sulbiotec. Né? Então, como forma de articulação entre essas redes, o Ministério propôs a criativa da iniciativa Brasil Biotech, né, como parte aí da política nacional para o desenvolvimento da biotecnologia. Então, no contexto da continuidade das ações das redes, em fevereiro de 2021, o Ministério criou essa iniciativa Brasil Biotech, com o objetivo de estruturar e promover a Política Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia, estruturar uma governança e coordenar os esforços do Estado na temática de biotecnologia, promover o avanço e o fortalecimento científico, tecnológico e inovação nacional relacionados à biotecnologia, estimular o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias e a transferência de conhecimentos e tecnologias da academia para os setores público e privado, com vistas à geração de riqueza, emprego e crescimento nacional, mobilizar, articular e fomentar os atores nacionais, tanto públicos como privados, para atuar coordenadamente no desenvolvimento de processos, produtos, instrumentação e inovações na área de biotecnologia, garantir a universalização do acesso à infraestrutura avançada que o setor requer, tanto para a produção, caracterização, escalonamento e desenvolvimento tecnológico para a comunidade científica e para os setores público e privado, e promover a formação, capacitação e fixação de recursos humanos e a educação em biotecnologia e sua divulgação. Objetivo esse que as redes de biotecnologia e biodiversidade cumpriram aí com excelência nos últimos anos. Então, aí, agora eu parto aí para as boas notícias, né, que é de interesse de todos e vocês devem ficar atentos. Né? Com a retomada dos recursos aí do FNDCT, né, que ajudou a criar diversas redes, na época que tinha muitos recursos, o professor Esparto falou aí dos 20 milhões, né, para a Bionorte. Então, a gente está retomando esses investimentos. E a gente acabou de lançar 2 chamadas, através do CNPq, para fomentar essas iniciativas no âmbito da iniciativa Brasil Biotech. Então, nós temos a primeira chamada, que é a chamada pública número 30 de 2022, para apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que visem o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e ferramentas de bioinformática em biotecnologia. O valor dessa chamada é de 15 milhões de reais, né, com recursos do FNDCT, no âmbito do Fundo Setorial de Biotecnologia, o CT Biotech. Ela lançou semana passada, se eu não me engano, ao início dessa semana, e as propostas devem ser submetidas até dia 2 de setembro. Né? Então, é um prazo muito curto para a gente poder contratar os projetos ainda esse ano. A segunda chamada, a chamada de Biotech número 31, para apoio a pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados à biotecnologia e aplicados aos temas atuais de saúde humana, agropecuária, meio ambiente e indústria. Né? O prazo de submissão das propostas é até dia 5 de setembro. O valor dessa chamada específica é 31 milhões de reais, também do Fundo Setorial de Biotecnologia do FNDCT. Essas são para projetos de pesquisa para pesquisadores vinculados a ICTs. Também vamos lançar ainda pela FINEP
uma chamada de 50 milhões de reais para a biotecnologia, nessas mesmas áreas de saúde humana, agro, meio ambiente e indústria, de subvenção econômica, ou seja, para fomentar as empresas também a desenvolverem pesquisa no setor de biotecnologia. Também foram lançadas outras chamadas que têm interesse, né? Investimos aí muitos recursos para algumas chamadas específicas para a Amazônia, algumas iniciativas para a Amazônia, como o programa SALAS, que é o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, que visa promover infraestruturas de apoio à pesquisa no interior da floresta, né? Num primeiro momento aí com as nossas unidades da Amazônia, com o Museu Emílio Gueldi, com o INPA e com o Instituto Mamirauá, né? Lançamos uma chamada na última sexta-feira para apoio a projetos no valor de 1.200.000 para testar esse piloto. Nós temos 2 infraestruturas já inauguradas, um flutuante e um laboratório de selva. Então, visando levar o pesquisador para o meio da floresta para fazer aí bioprospecção nas mais diversas áreas do conhecimento. Outra chamada de interesse é chamada pela FINEP, tanto de fomento a ICTs como de subvenção econômica, das cadeias produtivas da bioeconomia, né? Já foi falado muito hoje aqui da bioeconomia, né? O uso da biodiversidade, da biotecnologia, pensando na bioeconomia. E não há bioma com mais potencial para o desenvolvimento da bioeconomia do que a Amazônia. Outras chamadas foram lançadas, então eu peço que fiquem atentos aí aos sites do CNPq e da FINEP, né? Esse ano, ao todo, nós vamos lançar cerca de 76 chamadas no âmbito do FNCT, nas mais diversas áreas do conhecimento. Eu destaquei aqui algumas que podem ser de interesse à plateia, aí, ao público do Congresso, né? Mas ficar atento aos sites tanto da FINEP e do CNPq, que já foram lançadas diversas chamadas e tem ainda algumas a serem lançadas. Por fim, agradeço mais uma vez o convite para participação nesse evento, reafirmo o compromisso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com o fomento das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em biodiversidade e biotecnologia. Estamos à disposição para discutir novas iniciativas que venham a surgir a partir das redes, né? E, para encerrar, desejo a todos um ótimo evento e muito obrigado aí pelo convite e pela possibilidade de participar de tão importante evento. Muito obrigado. Doutor Fábio Larotonda, muito obrigado. Abrilhantou por demais esse nosso momento de abertura. Obrigado. E agora usará da palavra para nos falar da importância e do significado deste evento, deste momento de abertura. Ele que é coordenador geral do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte e também o presidente deste 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, professor doutor Sandro Percário. Prezado senhor Fábio Donato Soares Larotonda, diretor do Departamento de Ciências da Vida e Departamento de Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, representando aqui o ilustríssimo senhor ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o senhor Paulo César Rezende de Carvalho Alvim. Ilustríssimo professor doutor Espartaco Astolfi Filho, nosso querido presidente de honra do Congresso, professora doutora Maria Iracilda, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da UFPA, representando o nosso magnífico reitor, Emanuel Tourinho, em nome de quem eu saúdo a todas as autoridades da mesa, nossos representantes das fundações de apoio, todas as instituições, as 29 instituições que fazem parte do PPG Bionorte e, principalmente, as mulheres presentes no auditório. Também me dirijo aos queridos docentes, discentes e egressos
do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, o PPG Bionorte, senhoras e senhores presentes, boa noite. É para mim, com enorme prazer e uma imensa honra, em nome da coordenação geral do PPG Bionorte, dar as boas-vindas a todos ao nosso 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, o 2º CBBA. O desafio de desenvolver a região amazônica requer esforços e proporções extraordinárias. Isso em função das distâncias territoriais, que são imensas, da baixa acessibilidade, muitas vezes precisamos navegar dias para chegar numa localidade, pegar veículos pequenos, animais de tração, a carência de recursos materiais, financeiros e humanos, sobretudo aqueles altamente qualificados, constituindo-se esta apenas mais uma das enormes discrepâncias regionais do nosso país, onde 77,1% dos recursos de pesquisa e desenvolvimento governamentais são aplicados nos estados do Sul e Sudeste, contra apenas 1,5% nos estados da região Norte. Nós precisamos mudar essa realidade. E para isso nós precisamos ter mão de obra qualificada, altamente qualificada. Esta é a maior missão do PPG Bionorte. Esses dados foram obtidos a partir de fontes oficiais do Ministério da Ciência e Tecnologia para o ano de 2019. Diante desse cenário, nós, amazônidas, precisamos integrar e intensificar os esforços para alavancar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Porém, sem perder em vista a proteção da floresta e das comunidades tradicionais que a compõem. Por isso, a participação em eventos como o 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia, no qual temas como empreendedorismo, nanotecnologia, conservação de áreas degradadas, biologia sintética, produtos naturais, dentre outros de igual relevância, são abordados por pesquisadores de destaque nacional e repercussão internacional, é uma excelente oportunidade para maximizar a geração do conhecimento, inovação e integrar a biodiversidade e a biotecnologia e assim contribuir para o desenvolvimento social e econômico das nossas comunidades, mas com a responsabilidade de promovermos a conservação e o uso sustentável do bioma amazônico. É com essa missão que o PPG Bionorte elaborou a pauta desse 2º CBBA, focados na qualificação dos profissionais da nossa região, bem como na importante tarefa de integrar a academia ao setor produtivo, para que juntos promovermos o desenvolvimento regional atrelado ao benefício da sociedade em geral, mas particularmente das comunidades tradicionais amazônicas. O 2º CBBA, ele segue na esteira de sucesso do 1º CBBA, que foi realizado em Manaus, como já foi mencionado nessa banca, em Manaus em novembro de 2019, mas foram muitos os desafios na realização desse 2º evento, desse 2º congresso, exponencializados pela devastadora pandemia mundial do Covid-19, que ainda assola o globo terrestre e que desestruturou a economia mundial, ceifou milhões de vidas preciosas e indelevelmente afetou o modo de vida das pessoas. Nunca mais nós vamos agir como agíamos antes de 2019. O mundo vai mudar depois da pandemia do Covid, isso é inevitável. Felizmente, respondemos a esses desafios com muito trabalho e uma imensa colaboração. Essa que o professor Espartaco mencionou na sua fala, que faz com que o Bionorte seja esta grande família que trabalha junto, apesar das distâncias que nos separam, né, Espartaco?
nós somos uma grande família e trabalhamos todos de forma coletiva. E assim, vencemos desafio após desafio para concretizarmos esse segundo CBBBA. Fruto da união, do trabalho obstinado de inúmeros agentes, que são tantos que, apesar do mérito indiscutível, eu não poderia nominá-los a todos nesse momento. E a quem agradeço com o meu mais sincero obrigado. Também quero aproveitar esta jubilosa oportunidade para mencionar que o PBG Bionorte, o promotor deste evento, está comemorando agora em 2022 10 anos de existência, nos quais formou 496 doutores em biodiversidade e biotecnologia, e um dado que me deixa ainda muito mais satisfeito, que houve a fixação de mais de 90% desses 496 doutores nos nossos estados da Amazônia Legal. Este, para mim, é o mais importante dado. Assim, contribuindo para a diminuição daquela desigualdade, onde estados como o Sul e Sudeste têm uma proporção de doutores muito maiores que o nosso, mas nós vamos chegar lá. E o Bionorte será e continua sendo e será um dos agentes importantes nesse processo. Aproveito também para comunicar que hoje, dia 9 de agosto de 2022, estamos lançando o nosso edital de processo seletivo com a oferta de novas 158 vagas para o curso de doutorado. Eu espero que isso tenha criado um interesse dos senhores em passear na nossa página da internet, e eu tenho certeza que muitos de vocês serão em breve mais um novo membro da família Bionorte. Também queria destacar a escolha do professor Dr. Espartaco Astolfi Filho para a posição de presidente de honra do nosso segundo CBBA. Uma escolha fundamentada no justo reconhecimento ao importante papel desempenhado pelo professor Espartaco na gênese, implantação e na condução, primeiramente da Rede Bionorte e em seguida do PPG Bionorte, desde a sua criação e ao longo dos seus primeiros 6 anos de existência, onde foi o primeiro coordenador geral do nosso PPG Bionorte. De fato, para sumarizar a importância do professor Espartaco e parafraseando nosso querido amigo, professor Jair Maia, o professor Espartaco foi e ainda é a cola que mantém o Bionorte unido. Obrigado, Espartaco. Por isso, em meu nome e em nome de todos os docentes, discentes e egressos do nosso programa, eu expresso publicamente a nossa imensa gratidão ao professor Espartaco. Nessa onda de alegria e emoção, eu não posso deixar de externar que este evento é, de fato, o resultado de esforços somados das comissões executiva e científica, dos inúmeros palestrantes, dos docentes, discentes do Bionorte, que se voluntariaram para ajudar em múltiplos aspectos, das instituições que nos apoiam, notadamente o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Propesp, UFPA, o EPA, UFRA, FAPESPA, CAPES, FAPEAP, FAPEMA, dos nossos patrocinadores, da equipe da Atual Eventos, que nos ajudou na realização deste evento, e, é claro, do público, que nos prestigia com a sua participação. A todos vocês, meu muito obrigado. E na qualidade de presidente deste evento, declaro aberto o segundo CBBBA. Aproveitem!
Encerrado esse momento de pronunciamentos, nós vamos ter agora a nossa palestra magna e, para isso, convida-se todos os senhores doutos que ocupam os lugares da nossa mesa de honra a igualmente ocuparem os primeiros assentos aqui de nossa plateia, por obséquio, e a nossa plateia, a gente informa que logo após a palestra magna, será oferecido um coquetel de abertura, e esse coquetel, ele é em comemoração ao 10º aniversário de existência do PPG Bionorte. Então, já para ocupar seu lugar aqui, a nossa mesa, é convidada após doutora Patrícia Maia Correia de Albuquerque. O tema que ela abordará será Bionorte, uma trajetória de sucesso. A doutora Patrícia é graduada em Biologia pela Universidade Federal do Maranhão, com mestrado e doutorado em Entomologia pela USP de Ribeirão Preto. Tem pós-doutorado no Museu de História Natural da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e em Biologia da Nidificação de Abelhas. Faz parte da Rede Bionorte desde o seu início em 2008, tendo coordenado o seu comitê científico no período de 2011 a 2013. Fez parte do grupo de trabalho que montou o APCN do PPG Bionorte, fazendo parte de seu núcleo permanente desde 2012. Também foi coordenadora geral do PPG Bionorte no período de 2018 a 2022. Para a sua apresentação, a doutora Patrícia Maia Correia de Albuquerque. A plateia é toda sua. Obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer, o convite para ministrar essa palestra de abertura. Para mim, é uma honra. Como já foi dito, eu estou na Bionorte desde o início, desde 2008. E para a gente é muito gratificante estar aqui hoje para falar do sucesso do Bionorte, não só do PPG Bionorte. A gente tem que começar, vamos ser justos, pela rede Bionorte, Então, claro, muitas das coisas que eu vou falar aqui, como o Espartaco já disse, vão ser um pouco repetitivas, mas eu prometo que eu não vou me alongar. Não, sei que todo mundo está querendo se confraternizar depois. Então, o que já te foi dito, eu vou passar um pouco mais rápido. Para onde? Fiz algum? Primeiro eu tenho que me entender aqui com uma coisa. Como já foi falado, a Bionorte foi criada desde 2008, uma iniciativa entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e as secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia, através dessa portaria de dezembro de 2008. Eu quero frisar o dezembro de 2008 para a gente gravar que foi no finalzinho já de 2008. E como já foi falado aqui, o objetivo da Rede Bionorte era acelerar, então, a formação de recursos humanos, principalmente de doutores, e propiciar o desenvolvimento de projetos que resultassem em processos a partir da nossa biodiversidade. Não, tem alguma? Ops. Eu acho que eu vou pedir para você.
Então, a rede Bionorte ela era supervisionada por um conselho diretor. Esse conselho diretor era composto por 19 membros, onde tinha o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Integração, o CONSECT, CONFAP, CNPq, FINEP, a CAPES, o FOPROP, as instituições de ensino e pesquisa da Amazônia Legal e o setor empresarial da Amazônia. A rede era gerenciada por um coordenador executivo que era da CEPED, né, da CEGEC, e assessorada por um comitê científico composto por 12 membros, sendo 9 membros indicados pelas secretarias estaduais, pela Secretaria de Ciências e Tecnologias estaduais, e 3 membros indicados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Pode passar. Então, como Espartaco falou, no início, a Rede Bionorte, a gente tinha recurso e a gente tinha pressa, né, em cumprir os objetivos da Bionorte. A primeira reunião do Conselho Científico aconteceu em Brasília em maio. Lembrem, como eu falei, a rede foi criada no final de 2008, em dezembro, e o Conselho Científico se reuniu inicialmente em maio em Brasília, que foi o momento que nós nos conhecemos, e foi naquele momento que a gente indicou o professor Espartaco, como ele já falou, para presidir esse Conselho Científico, né, a partir de então. Daí, teve a reunião que o Espartaco já mencionou, que foi aqui em Belém, lá no Hotel Beira Rio, onde a gente fez, foi a primeira vez que a gente foi analisar como é a situação da pós-graduação em biodiversidade e biotecnologia e áreas afins aqui na Amazônia. Logo em seguida, em agosto, teve uma reunião em Manaus, que é essa foto que está aqui, que era o comitê científico. Tem muitas pessoas desse comitê científico que estão aqui, né? Eu acho que eu contei pelo menos, acho que 6 pessoas do comitê científico inicial estão presentes aqui no nosso evento. Em seguida, em outubro de 2009, o comitê científico já sabia, já tinha em mente a importância da gente criar um programa de doutorado em rede. E, lógico, a gente já tinha, naquele momento, o doutorado do Renorbio em funcionamento, que era foi o primeiro programa de doutorado em rede. Então, nós nos reunimos em outubro de 2009 em Brasília, com a presença do João Henriques, que, na ocasião, ele era o vice-presidente do Comitê da Biotecnologia, da área de biotecnologia, e a Paula Lenz, que era a secretária executiva da Renorbio. Então, nós reunimos, porque eles foram nos apresentar a Renorbio e, o João Henriques a defender a nossa decisão quando a gente montasse o APCN do doutorado da Bionorte, que a gente submetesse para a área da biotecnologia da CAPES. E isso foi uma decisão que nós tomamos, primeiro porque a área da biotecnologia era uma área que já tinha um programa em rede, então ia ser mais fácil. Naquele momento, em 2009, a área da biodiversidade que hoje existe na CAPES, eu não lembro se ela estava ainda em formação ou tinha sido recém-criada em 2009. Então, essa foi a razão da gente pensar num programa de pós-graduação em rede que seria submetido para a área da biotecnologia. Mas, como já foi falado aqui, as principais ações da Rede Bionorte, o Espartaco mencionou os editais, ele falou do primeiro, né, que foi o de 2009, e 2013 teve um outro edital no mesmo modelo que o Espartaco já mencionou aqui, não vale a pena eu falar. E a criação, então, do programa de pós-graduação em biodiversidade e biotecnologia da PPG Bionorte. Só para vocês terem uma ideia da situação, em 2010 até julho, do total de programa de pós-graduação que existia no Brasil, e aqui a gente está falando de mestrado e doutorado, apenas 4% desse total
estavam aqui na Amazônia Legal. Aqui eu estou falando dos programas como um todo, certo? Da pós-graduação, só para a gente sentir como era a carência aqui da nossa região. O próximo. Então, como o Spartaco falou, a primeira ação que nós fizemos foi esse levantamento dos programas de pós-graduação ligados à biodiversidade e biotecnologia. Próximo. Essa tabela aqui, Spartaco deve lembrar dela. Essa tabela foi uma tabela que o Spartaco, de uma apresentação que o Spartaco fez ao Conselho Diretor da Bionorte em julho de 2009, quando o Comitê Científico foi defender qual a importância da gente pensar na criação de um programa de doutorado. Tá? Então, aqueles números que Spartaco falou na palestra dele, na fala dele, só para vocês terem uma ideia, aqui nessa coluna, na penúltima coluna, tem o número de doutorados. Vocês vejam que, naquele momento, o Acre, o Maranhão e Roraima não tinham nenhum doutorado ligado à biodiversidade ou à biotecnologia. O número de doutorados era muito baixo. E, como Spartaco falou, os mestrados que existiam, 34 mestrados, era a nota mínima da CAPES. Ou seja, vocês sabem, com nota 3, você não pode nem propor um doutorado. E aí a nossa decisão que foi, o objetivo da PPG Bionorte era contribuir para o aumento da formação da região e a fixação desses doutores aqui na região. E desde o começo a gente também decidiu no Conselho Científico que a gente não queria montar mestrado. Porque o objetivo da rede nunca foi, como o Spartaco falou, competir com os programas de pós-graduação existentes. Ao contrário, a gente queria e quer, né, fortalecer os programas atuais para chegar um momento, talvez, que nem precise mais de programa em rede. Todas as instituições da Amazônia Legal tenham condições de montar os seus próprios doutorados fortes na área de biotecnologia e biodiversidade. Próximo. Então, a segunda ação da rede foi... Eu estou colocando isso aqui tudo porque são coisas que a gente teve que agir enquanto rede, enquanto grupo, que hoje para a gente são coisas corriqueiras, mas que naquela época foram paradigmas que foram sendo mudados. Então, o segundo, foi essa solicitação à CAPES para que permitisse que um docente permanente pudesse participar de até 3 programas de pós-graduação. Como o Spartaco falou, a nossa ideia é que pelo menos o terceiro fosse em rede. Porque, naquela ocasião, já existia a Renorbio. A Renorbio já tinha, a área da biotecnologia já permitia que na Renorbio tivessem professores nessa situação. Mas não estava no papel, não existia o papel. E aí, eu me lembro que o Spartaco falou, não, a gente só vai elaborar uma proposta de APCN se a gente conseguir que a CAPES lance uma portaria oficializando essa decisão, porque, no nosso caso, a maioria dos nossos docentes estariam nessa condição. Porque, como ele falou, como a gente viu, eram poucos programas de pós-graduação, e a gente conhece a realidade que, muitas das vezes, até hoje, existe muitos dos nossos professores, os professores mais produtivos, eles estão em vários programas de pós-graduação na instituição. Então, não tinha como a gente montar um programa se a CAPES não flexibilizasse esse ponto. Daí, outra ação que nós fizemos foi, a gente começou, isso aí já na ideia do montar o curso, distribuir em todos os comitês científicos estaduais, começaram a distribuir nos seus estados formulários buscando adesão de pesquisadores que quisessem compor a proposta do APCN do PPG Bionorte. Depois fizemos a elaboração do regimento, como foi falado aqui. É lógico, apesar da gente ter recurso, né, Spartaco, na época, mas não daria. O comitê científico, que era composto por 12 pessoas,
de toda vez ficar reunidos para montar esse APCN. Então, foi formado um grupo técnico menor, composto por 5 pessoas, que foi, a gente chama o GT do Bionorte, que foi quem elaborava a proposta para poder submeter ao comitê científico. E, uma vez aprovado no comitê científico, a gente teria que aprovar no comitê executivo. Então, houve uma reunião do comitê científico em janeiro de 2010, lá na Chapada Diamantina, no Mato Grosso, onde foi um marco para o PPG Bionorte, porque foi nessa reunião, nós passamos, eu acho que 3 dias discutindo aquele primeiro regimento, e nós conseguimos aprovar o regimento do PPG Bionorte nessa reunião. E aí, em 30 de março de 2010, o Conselho Diretor aprovou a proposta de criação do doutorado. Vejam, a gente só podia mandar o APCN com a aprovação do Conselho Diretor. Nessa reunião, o Espartaco deve lembrar, foi o Rafael Pimenta que foi fazer a apresentação lá para o Conselho Diretor para defender, para mostrar a importância do doutorado. Nesse momento, a gente já tinha mais ou menos o número de docentes, já tinha uma proposta, o esboço do APCN. Depois escolhemos, então, como foi falado, Manaus para sediar a primeira coordenação geral. E aí, nesse momento, então, o Espartaco teve que sair do Conselho Científico, porque ele passou a coordenar o APCN. E outra coisa que deu muito trabalho, e a gente deve muito do trabalho a Maria Cristina Braga, que na época era representante do Ministério, era secretária executiva da Rede Bionorte, que foi a assinatura do acordo de cooperação entre o MCT e todas as instituições que compunham a Rede Bionorte, e também o acordo que elas concordariam em participar do APCN, do programa do Bionorte. Os coordenadores que estão aqui sabem o trabalho que a gente teve recentemente, parecido, não foi, Sandro? A gente teve que a CAPES agora, recentemente, teve uma portaria que os programas em rede precisariam adequar os seus regimentos a essa portaria, e precisava que todas as instituições que fazem parte do Bionorte, no caso são 26, assinassem uma declaração aprovando o regimento. Então, vocês lembram a dificuldade? Aqui a gente deve, nesse momento, a Maria Cristina Braga, que conseguiu, né? Então, no dia 5 de julho de 2010, foi a data que foi enviado o APCN do PPG Bionorte para a CAPES. Foi tanto trabalho que o Espartaco imprimiu, encadernou, essa aqui é a capa do APCN, que distribuiu para todos os estados, né, Espartaco. Todos os estados têm uma cópia desse documento histórico que foi do projeto do doutorado da Bionorte. Mas a gente achou que estava meio caminho andado, estava tudo bem, só que não é fácil, mesmo com a área que já tinha um doutorado da Renorbio em rede, aprovar um outro doutorado semelhante sem conhecer as estruturas. Então, a gente teve uma diligência da CAPES, e a diligência foi no Acre, no Maranhão, no Pará e em Rondônia, onde eles queriam conhecer a estrutura, o corpo docente, e essa diligência terminou em Manaus, no dia 6 de maio de 2011, onde foi o coordenador e a vice-coordenadora da área de biotecnologia. E, no momento, eles discutiram muitas coisas. Foi dessa reunião que surgiu a ideia das disciplinas em rede, porque as disciplinas obrigatórias da Bionorte são todas, sempre foram desde o início, de formato remoto, e isso foi um sucesso também, Espartaco, da Rede Bionorte, que nós que começamos isso, e isso serviu de exemplo lá para o MCT, antes da pandemia, onde ninguém se falava, porque atualmente todo mundo é doutor de aula
remota, né? Até já está muito mais aperfeiçoada do que da época que a gente começou. Mas o PPG-Bionorte foi modelo para o MCT, no já MCTI, para implantar essa questão das disciplinas em rede para vários programas. Tá? Bem, em setembro de 2011, então, nós tivemos o doutorado aprovado, com conceito 4, e a primeira turma iniciou em março de 2012. Veja o tempo curto, a gente aprovou isso, o doutorado em setembro, nós tivemos que correr para conseguir lançar o edital e a gente tinha pressa de abrir a primeira turma no início do ano seguinte. E nós conseguimos, e a primeira turma foi aberta em março de 2012, agora nós já estamos na 11ª. E aí eu falo, nossos 10 anos de PPG-Bionorte, a gente completou ano passado. A gente está comemorando agora por causa da pandemia, porque o congresso, esse congresso era para ter acontecido em 2021, né? E por causa da pandemia a gente teve que colocar para 2022. Os objetivos do PPG-Bionorte são os mesmos da rede, então eu não vou nem mencionar aqui, né? A integração das instituições, a gente queria fortalecer as instituições que eram menores em vários estados isso aconteceu. Os programas, os egressos do Bionorte contribuem para a formação em vários estados. Eu vou já mostrar isso aqui para vocês. E a principal era a formação de doutores e doutores que atuassem aqui na região amazônica. Porque todo mundo aqui lembra, antes da gente ter doutorado aqui na região amazônica, o grande problema que a gente tinha, aqueles mestrados lá daquela tabela que eu mostrei, a gente formava os nossos mestres que tinham que ir lá para o sul e sudeste fazer o doutorado e por lá ficavam. Poucos eram os que voltavam aqui para a Amazônia. Então, a gente queria, além de formar doutor, fixar o doutor na Amazônia. Tá? Próximo. Aí, claro, existem pontos negativos de ser um programa em rede, mas a gente tem que falar os positivos, que são bem maiores do que os negativos. Então, o primeiro que a gente conseguiu, num programa em rede, congregar os recursos humanos melhores, mais qualificados dos 9 estados. A gente consegue integrar melhor a infraestrutura das instituições dos 9 estados, fortalece os grupos de pesquisa e o resultado que a gente já está mostrando multiplica os recursos humanos no menor espaço de tempo, né? Aqui rapidinho, porque eu sei que Sandro vai falar isso depois lá na palestra dele, quando ele for apresentar o Bionorte. Mas, então, o PPG-Bionorte ele é formado pelos 9 estados da Amazônia Legal. São 26 instituições, entre instituições, universidades públicas e privadas, institutos de pesquisa como o INPA, o Museu Guild, o IEPA, que entrou agora, né? a Embrapa e a Fiocruz. E esse polvo que está aparecendo aqui, parece um polvo, que são 9 tentáculos, como seria a estrutura de governança do PPG-Bionorte. Então, tem uma coordenação geral que é itinerante. Então, a primeira coordenação geral, de 2012 a 2017, estava na UFAM, sob a coordenação do professor Espartaco. De 2018 a 2021, ficou na UEMA, sob a minha coordenação. E agora, de 2022 a 2025, está na UFPA, sob a coordenação do professor Sandro Percário. A gente tem atualmente 197 docentes. Desses 197 docentes, 79% é docente permanente e 21% docente colaborador. Só um parêntese, a área de biotecnologia, ela exige que os cursos de pós-graduação da área de biotecnologia precisam ter 70% de permanente e 30% de colaborador. Então, a gente já está bem melhor.
a gente está com 79% de docentes permanentes. Vocês veem, muitos deles são bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq. A gente tem, atualmente, 386 alunos matriculados e 494 egressos. Próximo. Então, a gente está falando da trajetória de sucesso do PPG Bionorte, né? Então, lembra lá, o primeiro objetivo, tanto da Rede Bionorte quanto do próprio PPG Bionorte, é aumentar a colaboração entre os estados da Amazônia Legal. Então, nada melhor do que isso. Pode passar. Esse aqui é um modelo para a gente, quando a gente vai falar do PPG Bionorte. Isso aqui é uma dissertação de mestrado que foi defendida na UFAM em 2017 pela Zeni Bessa, no mestrado de Ciência da Comunicação, onde ela fez um estudo da colaboração produtiva na Amazônia, tomando como base a Rede Bionorte. Então, nesse primeiro slide aqui, vocês veem que como é que vai a colaboração de coautoria nos estados da Amazônia Legal, antes da criação da Rede Bionorte, de 1997 a 2008. Então, vocês olham que eram pontos separados, existiam algumas sinapses só ali, ó, Amazonas, que é o verde escuro, o Pará, claramente, como já foi dito aqui, eram os estados que tinham maior produção no início. O próximo, por favor. Aqui, então, já é o quadro antes da criação do PPG Bionorte, mas já depois do lançamento dos editais da Rede Bionorte. Então, aqui é de 2009 a 2012, lembrem, o primeiro edital da Bionorte foi 2009, né? E o segundo, 2013. Então, na verdade, aqui está contemplando só frutos do primeiro edital. Lembra que o Espartaco falou que o primeiro edital tinha uma condição de, em cada projeto, tinha que participar pelo menos 3 estados, e desses 3 estados, pelo menos 2 não podiam ser nem o Pará, nem o Amazonas. Então, isso contribuiu, vocês veem que já aumentaram as sinapses. E agora, no último slide, vocês estão vendo aqui, já é depois da PPG Bionorte, mas até 2017, então de 2013, 2017, vocês vejam que lindo que já está. E a gente agora precisa convencer a Zeni Bessa a continuar o trabalho, né, de 2018 a 2022, ou outra pessoa, porque eu acho que isso é um dado muito importante para a gente enquanto Rede Bionorte. O próximo. O outro objetivo nosso é acelerar a formação de recursos humanos e fixar esses recursos humanos aqui na Amazônia. Próximo. Então, como eu já falei, até agora, de 2014 a 2022. Eu falo 2014 porque 2014 foi o ano da primeira defesa, que aconteceu em 28 de fevereiro de 2014, pelo Breno, que eu não sei, eu acho que ele está aqui, está ali, primeiro egresso do Bionorte, né? Então, até hoje, 494 doutores, e nesse mapa está mostrando o número de egressos formados por cada estado. Então, é lógico que ainda tem um pouquinho de discrepância, uma discrepância meio óbvia. Aí tem o Amazonas com 101, Maranhão com 94, o Maranhão surpreende, né? Aí eu agradeço aqui de público, a gente tem muito do que o Maranhão tem, a gente deve a FAPEM, o André, eu acho que ele ainda está aqui. Então, a gente tem que merecer. Espartaco não contou aqui, eu vou só contar um capítulo. Nos editais que a gente lançou, que a Bionorte lançou, aqueles editais de pesquisa, as FAPs só podiam financiar o edital se o coordenador fosse do Estado. Então, eu lembro que a FAPEMA, na época, tinha o recurso para repassar para a gente, e, infelizmente, só teve um projeto que era coordenado por um pesquisador do Maranhão.
O Maranhão participou de vários projetos, mas não como instituição coordenadora. E, na época, a diretora da FAPEMA era a professora Rosane Guerra. A Rosane brigou lá no Ministério para ver se conseguia reverter, porque a FAPEMA tinha o recurso e o Ministério não permitia, porque não estava no edital. Então, isso foi... desde o começo, a FAPEMA sempre foi muito parceira do PPG Bionorte lá no Maranhão. Então, não é à toa que são 94 egressos do Maranhão, 64 do Pará, 60 do Tocantins, 41 Mato Grosso, 44 Acre, 35 Rondônia, 22 Roraima e 33 Amapá. Vocês vejam a quantidade de doutores formados em cada estado. Aqui embaixo, aqui tem Oi. Tá, o Breno, tá ali. Daqui a pouco o Breno desfila aqui para o Esparta. Ele levantou a mão lá. Aqui, essa tabela é o número de defesas por ano. Eu coloquei essa tabela aqui só para vocês olharem já a influência da pandemia, né, Sandro? Você vê que 17, 18, 19... O Bionorte formava 81, 76, 82. Nos 2 anos da pandemia, 20 e 21, a gente conseguiu formar 60 em 2020 e 55 em 2021. 2022 ainda está correndo. Aqui, eu coloquei até o asterisco, são os que defenderam até agora. Certo? Ainda vão ter defesas que vão acontecer e, com certeza, a gente vai, acho que equiparar aqueles valores e que vai reforçar o baque que a pandemia deu para a gente. A gente até teve no Sucupira que justificar isso. E aí, onde é que esses egressos estão inseridos? Para nossa satisfação, a gente conseguiu localizar 91% dos egressos com vínculo. E 9% a gente perdeu o contato. Isso foi... na verdade, nós começamos a fazer isso, a procurar onde estavam os egressos, foi na quadrenal, essa última quadrenal, que era uma exigência da área da biotecnologia, que ela queria saber as atividades. Então, a gente fez um pente fino, imenso, mas conseguimos saber o paradeiro de 91% dos nossos egressos. É lógico que aqui está um pouco defasado, porque aqui não temos ainda os dados de 2021, tá? A gente não teve tempo, eu peço desculpas a vocês, mas eu estava até anteontem fazendo prestação de conta da CAPES. Então, isso é um pente fino muito complicado. E desses 91% que a gente achou, 96% atuam dentro da Amazônia Legal, trabalham aqui dentro, e apenas 4% estão em outros estados ou em outros países. Próximo. Aí ali tem um mapa de onde esses egressos estão trabalhando hoje. Então, para vocês, ali em verde a gente marcou a Amazônia Legal. 96% dos egressos estão atuando dentro da Amazônia Legal. Tem 12 egressos que atuam em outros estados, que estão marcados aí, Piauí, Bahia, Goiás, São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraíba. E tem 3 que atuam fora do Brasil, sendo 2 no Peru e 1 na Colômbia. Próximo. E onde que eles atuam? O que é que eles estão fazendo? Nesses primeiros quadriênios, os nossos primeiros egressos, como eu falei, eles estão suprindo a necessidade nossa, aqui da região amazônica. Então, grande parte está em universidades públicas e universidades privadas. Então, 51% está em instituição de ensino pública, 16% em instituição de ensino privada, 4% são pós-doutores, 13% são serviços técnicos,
Aí o nosso gargalo, apenas 2% fundaram empresa. O gargalo eu falo porque nós estamos na área de biotecnologia e isso é um ponto que a biotecnologia dá muito valor, mas, é claro, por que isso? Porque a gente está suprindo a questão da formação primeiro, né? 5% atuam em instituições de pesquisa e inovação, como estão no GUELD, no INPA, no IEPA. E acho que é 6%, eu não estou vendo, são professores de ensino médio e outros. Próximo. Também, a produção científica, a gente está dentro de um contexto, e vocês sabem que a gente é muito cobrado em relação à produção científica. E também o nosso crescimento em relação ao número e à qualidade também foi interessante. Próximo. Aqui a gente tem uma tabela da produção por quadriênio. Na primeira coluna de 2012 a 2016, na segunda é o último quadriênio, 2017 a 2020. E aqui vocês estão vendo o crescimento. Então, a gente teve um crescimento de 44% no número de artigos, 47% em capítulos e 134% no número de patentes. A gente fala, tem poucas patentes? Tem, mas a gente teve um crescimento muito grande de um quadriênio para o outro. Próximo. Ali, só para vocês verem esse crescimento em termos de artigos, no total de 5.762, para vocês verem o crescimento que a gente teve no último quadriênio. Tá? Só aqui foram 3.412 artigos de 2017 a 2020. E embaixo tem o crescimento do número de patentes. Vocês estão vendo, houve uma diminuição, e aqui eu chamo novamente a atenção ao ponto pandemia. Vocês lembram que na pandemia muitos dos NITs fecharam, isso deu muito problema. Mas, no quadriênio de 2017 a 2020, a gente teve 89 patentes. E a área da biotecnologia começou a contabilizar outros produtos técnicos que não somente patentes. E nós tivemos 12 cultivares, 2 startups e um produto não patenteável. Então, tivemos, mesmo na área da biotecnologia, tivemos um crescimento considerável. Próximo. E, lógico, esse crescimento na produção não foi só em quantidade. Ele refletiu também na qualidade dos artigos publicados na Bionorte. Então, aqui, o crescimento dos artigos pelos extratos. Então, vocês vejam, teve um crescimento de 33% nos artigos A1, 34% A2, 153% A3 e assim sucessivamente. E eu quero chamar a atenção que a gente teve um crescimento negativo de artigos B3, B4 e C. Excelente para a gente. Lembrando a vocês, a área da biotecnologia, ela só computa artigo até B3. Então, B4 e C não vale nada para a gente, para a área da biotecnologia. E o PPG Bionorte, esse crescimento também se deu porque a gente trabalhou na reformulação de algumas normas. E no começo teve muita gritaria, mas depois as pessoas entenderam e está refletido aqui. E com certeza vai refletir na nossa nota 5, na próxima avaliação. Ok, o próximo. E a projeção internacional, lembra, nós somos um programa 4, a gente agora provavelmente, a gente está aqui confiante que vamos passar para 5, mas a gente precisa já pensar em ser um 6. E para ser um 6, a inserção internacional é muito importante. Próximo. Então, aqui a gente tem os países em que o PPG Bionorte já tem algum tipo de relação. Essa tabela, eu sei, provavelmente pode estar desatualizada, a gente não teve tempo de atualizar, mas com a América do Norte a gente tem parceria com 3 países, 14 instituições de 3 países. Na América Central e América do Sul são 9 instituições de 6 países, 23 instituições de 10 países da Europa e 4 da Ásia e África. Próximo. E sucesso do Bionorte também foi, a gente realizou, como já foi falado, em 2019, o primeiro congresso, o primeiro CBBA,
na Bionorte. A gente tinha um problema, a gente tem hoje ainda, a gente tem que aumentar cada vez mais a nossa integração, a gente precisa continuar cada vez mais com a integração. Então, a ideia nossa, o colegiado geral tomou a decisão que a gente ia fazer o congresso da rede, que foi esse de 2019, e que a cada 2 anos, então esse congresso de agora era para ter acontecido em 2021 e não aconteceu por causa da pandemia, e nos anos que intercalassem o congresso nosso, a gente iria participar do congresso da rede Brasil Biotech, da rede de biotecnologia, porque a gente precisa ser conhecido dentro da rede de biotecnologia. Então, o último congresso que foi em Brasília, o Bionorte se fez presente, e também não teve mais, também por causa da pandemia. E o congresso aqui do CBBA, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e como eu acho que já superou o número de inscrição do de Manaus, eu não lembro agora, o de Manaus, então isso com certeza vão sair proposições aqui interessantes para aumentar ainda mais a nossa integração. Eu acho que agora é só o último, eu agradecendo. E aí eu concluo com as imagens lá da Zeni Bessa, mostrando a importância da nossa integração, e cada vez fica mais claro, para mim fica mais evidente a importância da gente cada vez mais prezar pela nossa união, trabalhar junto, porque a gente vai conseguir grandes coisas. Obrigada a todos. Muito obrigado à nossa palestrante, doutora Patrícia Maia Correia de Albuquerque, recebendo o certificado de participação do evento. E agora, vamos ao nosso momento de confraternização. Todos estão convidados para um coquetel e que será servido aqui no piso de baixo, nas instalações desse 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia. A todos vocês, pela atenção, nosso muito obrigado. Tenhamos todos uma ótima noite.